House of the Dragon, a Casa do Dragão. A galera tá me perguntando muito se valeu ou não a pena acompanhar House of the Dragon. E em parte eu sei que é porque a galera tá meio frustrada com o que aconteceu com Anéis de Poder, frustrada com o final de Game of Thrones lá, né? E caramba, eu tô aqui pra responder a galera alguns pontos e dizer se valeu de fato ou não acompanhar a Casa do Dragão. Então fica aqui comigo que não vou enrolar e a gente vai falar sobre isso. O primeiro ponto era em relação ao final de Game of Thrones, né? Ah, Vivi, e aí, pô? O final de Game of Thrones acabou não me agradando. E acabou não agradando muita gente porque foi bem apressado, sabe? Diminuindo pra caramba os episódios. E mesmo tendo episódios mais longos, a quantidade de episódios foi pequena. E, bom, o que eu posso dizer é que, apesar de ser o primeiro de muitos spin-offs que estão por vir, a gente não tem como julgar House of the Dragon comparando o que foi a casa do que foi Game of Thrones. Tipo, a gente não deve comparar os personagens e tudo mais. Em determinados momentos é até complicado, mas a gente não tem que pensar no que foi, entre aspas, o fracasso de um para comparar com o outro. A gente tem que ver como séries individuais que de fato se passam no mesmo universo, mas que a gente não pode condenar uma série porque o final da série principal foi ruim. Mas bom, pra quem tá com medo, House of the Dragon começa e termina muito bem, então o play inicial já vale a partir daí, porque você sabe que o final vai ser bom. Mas aí, Vivi, eu sou um grande fã da obra do George R. R. Martin e, tipo, eu amo os livros. É adaptação, eu sei, mas e aí? Teve uma grande mudança? Então, eu não sou grande conhecedor dos livros em si, mas sei a fundo não, mas brevemente sobre uma coisa ou outra, e conforme pesquisas, eu acabei vendo que não teve uma grande mudança com os personagens. É claro que a gente tem uma mudança aqui e ali em alguns pontos, e também eu vi que teve umas mudanças em relação às personalidades. Os verdes eles tentaram dar um pouco mais de humanidade para não ficar tudo preto e branco, e ao mesmo ponto o Daemon Targaryen também eles tentaram fazer com que ele fosse mais malvado para também ele não ser um cara que a gente tenha tanta empatia, apesar de que o Matt Smith está fazendo com que todo mundo ame o personagem, mas em si houveram poucas mudanças da obra original para adaptação, então você que é fã dos livros não vai ficar tão horrorizado, não vai ter isso. Mas aí, Vivi, eu sou um grande fã da obra, vi todos os episódios da série, mas tenho amigos que não viram, sabe, a série e não conhecem nada do livro. Eles conseguem assistir A Casa do Dragão? Sim, com certeza. Se passa no mesmo universo, obviamente, mas se passa anos atrás. E, cara, você não vai perder grandes coisas se você não tiver assistido a obra principal ou se não tiver lido o livro. Como eu disse, o livro eles adaptam quase que fielmente, então tá tudo certo se você não leu. Será que dá pra escutar? Tá passando uma galera com comícios sobre o Lula. É algo muito interessante. Como eu já disse, eu tenho um lado aqui. Eu gosto de expor meu lado. Tem algo interessante para se deixar no vídeo. É isso, é Lula 13. Mas e aí, Vivi? House of the Dragon funcionou como série em si ou não? Porque assisti recentemente Anéis de Poder e não funcionou muito bem. E aí, como é que é? Bom, são séries ambas de fantasia e tal, mas elas têm coisas diferentes, mas se a gente for analisar no geral, House of the Dragon tem algo que Anéis de Poder não tem, e é time. Ambas as séries têm muita coisa para contar e uma quantidade de episódios pequena, mas que daria para ser contada. O problema realmente é o time, sabe? As coisas acontecem em Anéis de Poder de forma muito espaçada, enquanto em House of the Dragon elas até demoram a acontecer, mas a gente tem um senso de urgência maior e as coisas acabam acontecendo de forma mais interessante, sabe? O roteiro anda mais cadenciado e é isso que falta em Anéis de Poder, sabe? Uma galera que trabalhe melhor o roteiro para que tudo ande de uma forma melhor. Em House of the Dragon a gente teve isso. Já que eu citei Anéis de Poder, vou falar uma coisa aqui que ajudou eles a perderem a competição, entre aspas, né? A competição com House of the Dragon, sabe? Ambas as séries têm atores que, na sua grande maioria, não são tão bem conhecidos, só que em House of the Dragon tem um ponto muito interessante, sabe? Eles são muito mais bem conduzidos. Às vezes, quando a gente não tem um roteiro um time tão bom, sabe? Tão profundo, e não tem um desenvolvimento tão bom de personagens, o que ajuda é a direção, sabe? Atores bons sendo bem dirigidos. E a gente tem isso em House of
the Dragon, porque a gente tem showrunners que conhecem, sabe, o universo de Game of Thrones, que tem uma experiência grande. Já em Anéis de Poder botaram uma galera novata, que tipo, não consegue conduzir nem os figurantes direito, quanto mais os atores. Aí, acarretado com o lance de ter um roteiro que é problemático, sabe, sem time, a gente tem personagens que não têm uma grande evolução por causa do roteiro e que acabam não sendo carismáticos porque não tem uma grande direção, sabe? Eles estão lá, os atores, são atores que têm um trabalho interessante fora dessa série, mas que não tem condução. É isso. Lembra que eu te amo e Lula 13 lá nas urnas e acompanha a gente nas redes, é isso. Até a próxima. Olha aí. É Lula 13.